O Brasil, inicialmente, ele não era para ter sertão. O sertão é um milagre. Não era para existir sertão. Nunca foi planejado que existisse sertão do Brasil. O Brasil, inicialmente, quando os portugueses chegaram aqui, não era para ter... eles não queriam nem morar. Eles queriam... agora, isso bem no comecinho mesmo, né? Assim, 20 anos depois da chegada dos portugueses. A ideia ainda não estava estabelecida sobre povoar aquele lugar. Até tem um negócio que eu discordo, que o pessoal diz assim, o Brasil não é desenvolvido porque não foi uma colônia de povoação como foi os Estados Unidos. Isso é conversa, não tem esse negócio não. Lá no comecinho, de fato, o pessoal não estava pensando em povoamento, mas isso aí 2 décadas. Logo depois de 2 décadas já começaram a entender que precisava povoar, mas a ideia era povoar a costa. Tu já ouviu essa expressão guarda-costa, né? Já. Pronto, guarda-costa, quando você escuta falar a expressão guarda-costa, você pensa, é o quê? É um segurança que fica cuidando pro cara não levar tiro nas costas, não ser atacado pelas costas. Não é isso que a gente pensa. Até um dia desse eu pensava isso. Mas não é. Guarda-costa era uma guarda que cuidava da costa brasileira contra a invasão dos franceses. Era uma guarda, existia uma guarda da costa, de fato. E é daí que surge a inspiração dessa expressão guarda-costa. Então, a guarda-costa, ela nasceu para começar a ter esse zelo e esse cuidado pelo território brasileiro, porque o Brasil inteiro também é um grande milagre, porque um paísinho do tamanho de Portugal conseguir colonizar um negócio do tamanho do Brasil, se você for pegar Portugal, eu acho que ele não dá Alagoas, sei lá, uns 2 estados do Nordeste de Portugal, né? É pequenininho demais em relação ao Brasil, né? E conseguiu ter essa coisa homogênea de uma ponta a outra, se fala a mesma língua num país continental, né? É um verdadeiro milagre, assim. É um feito muito grande. O maior feito de Portugal é o Brasil, né? Então, mas a ideia era povoar a costa e não essa questão do interior, né? Mas nesse negócio de povoar a costa, o pessoal deu o vacilo e esses invasores começaram a ter uma presença aqui e acolá nos sertões, né? Influenciando aqui, influenciando acolá. E isso se acentuou quando os holandeses invadiram o Nordeste. Quando os holandeses invadiram o Nordeste, eles vieram com sangue no olho impressionante, sabe? Eles vieram mesmo para se estabelecer e buscar dominar essa área, né? Quando eles conseguiram, na orla, vencer e entrar, eles disseram, agora a gente vai ficar por aqui e tomar conta desse negócio. E aí eles começaram a fazer muitas explorações em busca de pedras preciosas, né? E trouxeram muitos especialistas de várias áreas, inclusive muitos artistas, que hoje foi muito bom que eles viessem, porque tem registros importantíssimos que foram feitos por holandeses, de quadros, pintores, escritores que descreveram coisas importantes sobre o Nordeste, que hoje são uma base importante de conhecimento histórico. Então, com essa chegada dos holandeses, eles começaram a adentrar mais para o interior do Brasil e começou a haver uma influência dos holandeses, por exemplo, com indígenas dos sertões, que os indígenas dos sertões até então não se metiam nessa questão nesses conflitos, nessas Vivia guerras. ali na deles ali, né? Eles não queriam muito essa história de... Até foram convidados os potiguaras, que eram bem aguerridos nessa resistência à colonização, até convidaram, né, o chefe Janduí, por exemplo, a registros deles que eles se encontraram, né, e havia convite para eles participarem dessa resistência, mas eles nunca quiseram se meter com esse negócio. Inclusive porque eles também, os índios do litoral e do sertão, eles também tinham suas tretas, né? E ele não queria participar, mas com essa influência dos holandeses devagarzinho, e aí a gente já está falando de um tempo em que os indígenas estavam totalmente aparelhados também, com armas de fogo, né? Com vários aparatos que possibilitavam eles fazer um enfrentamento maior, e daí vai surgir a chamada que o pessoal
escreveu em um livro com o tema Guerra dos Bárbaros, que muita gente pensa que foi uma guerra mesmo, mas na verdade Guerra dos Bárbaros é o título de um livro que acabou batizando um momento histórico em que houve uma resistência indígena nos sertões muito forte, principalmente no Alto Sertão da Paraíba, juntando ali com partes do Rio Grande do Norte, né? Ali o Siridó do Rio Grande do Norte. Houve resistências muito intensas, né? E aí isso começou a chamar a atenção dos portugueses a respeito do interior. Eles disse, rapaz, esse lugar também é bom, porque senão... Então, eles viram que aquele sistema de capitanias hereditárias, de dar uma espécie de reino para uma pessoa só, e aquela pessoa é quem distribuía para quem ela quisesse as chamadas sesmarias, né? Aquilo não estava dando muito certo, né? Então, quando existe a expulsão dos holandeses do Brasil, quando eles conseguem expulsar os holandeses do Brasil, aí eles dão uma mudada no sistema, as capitanias hereditárias não funcionaram tão bem quanto eles esperavam, e aí disseram, rapaz, só tem um jeito para a gente não perder a posse dessa terra, que é povoar. Aí eles começaram a fazer concessões, espalharam a notícia. Quem quiser entrar para os sertões do Brasil, pode entrar, a terra que você pegar, o lugar que você escolher para criar gado, se você garantir que vai defender aquela área contra invasores e proteger, e vai criar gado lá, sem perturbar a cana-de-açúcar aqui no litoral, pode entrar que vai ser sua. E aí, isso foi um grande estímulo para uma nova leva de colonizadores vindos de Portugal para o Brasil. E quem eram muitos desses eram justamente essas pessoas, cristãos novos. Eles viviam em um momento difícil também lá na Europa, por vários motivos, inclusive um momento econômico ruim que Portugal estava vivendo. E aí era mais um estímulo para descobrir essa nova Canaã, né, para eles, essa nova terra prometida. E aí foi um período que veio muita gente, nesse tempo aí, entre 1660 a 1750, durante mais ou menos uns 100 anos, isso era um verdadeiro trânsito de navios, e o povo sertão, subindo os sertões, né? E o caminho que eles faziam era... Em geral, é claro que a gente tem que entender que isso não é uma matemática, uma coisa totalmente absoluta. Tem muitas variáveis. A gente está falando de uma história de um país continental, né, de uma região enorme. E de muita gente também, e de muitos séculos. Então, por favor, não precisa entender as coisas de uma forma que não haja variáveis, né? Mas, em geral, o caminho que essas pessoas faziam, eles vinham para a chamada Casa da Torre, que era a família Dávila, tinha uma moral da gota serena com a coroa e portuguesa, e eles eram responsáveis por receber esses novos colonizadores aí, esses novos aventureiros que vinham atravessando o mar, e dali eles distribuíam, diziam, indicavam, pode subir aí de mundo adentro, agora você faz o seguinte, você sobe, onde você encontrar que você vê que é um lugar bom para criar gado, você ocupa ali, aí você vai pagar uma renda para a gente, né? Um arrendamento. E até hoje tem a renda de terra, né? Então, vocês vão ficar pagando esse valor aí para a gente, mas pode ficar que o lugar é seu garantido. Alguns compravam gado por ali mesmo e já subiam com boiadas, outros subiam com o que tinha. E alguns iam até sozinhos. Tu imagina, tinha moleque de 18 anos que vinha nessa aí e subia sozinho, sabe, atrás de sua terra. É uma coisa muito heróica, se você for ver. É um verdadeiro épico. E aí esse pessoal subia, vinha até o São Francisco, subia beirando o Rio São Francisco e atravessava o São Francisco e começava a fazer essa migração. É por isso que a habitação do litoral é totalmente diferente do sertão. É por isso que esse povo do litoral é tão diferente do povo do sertão. Porque o litorâneo ele vinha direto para ali. E o sertanejo... Desbravava. Eles vinham desbravando, né? E eles vinham
o começo da povoação do litoral, ela tinha muitos objetivos comerciais. Muitas dessas pessoas acabavam ficando, mas elas não tinham pretensões iniciais de ficar ali. O sertanejo não, ele vinha desesperado, porque ele só tinha aquilo na frente dele. Se desse errado, lascou. Ele tinha que arranjar um lugar para se estabelecer e desenvolver a sua vida, né? Então, era uma questão de sobrevivência. Então, eles atravessavam São Francisco e aí pegavam rios como o Pajeú, né? E aí subiam rios como o Pajeú e pegavam riachos, braços do Pajeú, ou encontravam outros rios, e aí eles encontraram o quê? O Paraíba, mais na frente, né? Pegando os braços do rio, pegava o Paraíba, desce para ver onde vai dar o Paraíba, pega o Piancó e vai na direção, lá na frente eles encontram o quê? O Piranhas, que está bem pertinho de quê? Do Jaguaribe. E aí você vai formando as veias do sertão e vai criando uma povoação nesse sertão, que era um lugar improvável, tinha tudo para não dar certo, mas acabou tendo um estouro, um esplendor de uma cultura fantástica e de um desenvolvimento também através do gado, né? O gado, esse negócio de criar gado deu muito certo e começou a haver uma multiplicação de população. Agora você veja como esse negócio de cultura é interessante. Sabe a música Riacho do Navio corre para o Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, o rio São Francisco vai bater no meio do mar. Aí o que é que ele diz depois? Eu acredito que intuitivamente, né, baseado em memórias ancestrais aí, o autor, ele fez uma coisa que ele narrou absolutamente dentro de uma música toda a história da colonização. Ele diz o quê? Aí ele se coloca no lugar do peixe e diz, se eu fosse um peixe, ao contrário de um rio, eu nadava contra as águas e nesse desafio, o que é nadar contra as águas nesse desafio? É a mesma coisa. É o mesmo trajeto que os colonizadores fizeram. Contra as águas, e o que eles estavam fazendo era um desafio, né? Saía lá do mar, foi de onde eles vieram, saíram lá do mar para o Riacho do Navio. Riacho do Navio é o quê? Um dos afluentes do Pajeú. E ele já diz o que tinha de bom lá, né? Aí ele diz o quê? Pra ver saía direitinho para o Riacho do Navio, rever o meu ranchinho, fazer minhas caçadas, ver as pegas de boi, andar nas vaquejadas, dormir ao som do chocalho e acordar com a passarada. O que é que isso tudo indica? O ranchinho era o que o cara fazia quando chegava. Ele fazia um pequeno arraial, né, que esses pequenos arraiais dali vai se expandir para um pequeno curral vai se tornar um grande curral vai se tornar uma fazenda por vezes se torna uma vila que se torna uma cidade. Exatamente. Né? Nem sempre aquela fazenda se torna cidade, mas muitas das nossas cidades que nós temos essas daqui da região aqui, tudo praticamente em fazenda. Todas foram. Agora você veja que coisa magnífica. Ele diz, rever o meu ranchinho, fazer minhas caçadas, a caça era uma necessidade, né, para o cara sobreviver. Exato. Ver as pegas de boi, andar na vaquejada, dormir ao som do chocalho, é a pecuária. Dormir ao som do chocalho e acordar com a passarada. A natureza, que naquele momento era uma coisa exuberante nesse sem rádio, né? sem notícias. Sem rádio e sem notícias das terras civilizadas. Isso massa. aí demonstra a intenção do cara mesmo de estar longe das coisas, porque esse povo do sertão, eles gostavam mesmo de estar longe, porque eles tinham motivos para não querer estar muito perto das áreas onde havia uma presença mais forte da coroa, porque havia, nesse caso dos cristãos novos, né, dos que eram cristãos novos, havia assim essa pressão, né, para o cara fazer uma prática ou outra assim, porque quem tinha essas práticas de origem judaica e eram detectadas, houve um determinado tempo que se o cara fosse denunciado, o cara estava lascado. Ele podia ser preso, ele podia perder os troços, ele podia ser até levado de volta para Portugal, em alguns casos mais raro, até morto. Mas não houve, eu acho que aqui no Brasil, dos que foram levados daqui, pouca gente chegou a ser morta. Mas teve os que perderam as coisas. Então existe um medo no ar muito grande dessas coisas. Então esse pessoal queria estar isolado mesmo. É tanto que tem lugares que, se você for ver, o cara de como danado o cara veio querer morar num lugar desse. Existe um lugar chamado, foi onde se originou Gado Bravo, a cidade onde eu cresci. É um lugar chamado Tapuia.
Meu amigo, para você chegar no Tapuia, é moído, viu? Você desce, é no meio, escondido, no meio das serras, né? Então, o cara que veio para ali, deu origem, ele deu uma origem como? Ele se casou com uma índia, né? E aí dizem que eles viveram uma grande história de amor. Os relatos lá dizem que eles eram muito apaixonados, assim, começaram a formar a família que deu origem a toda aquela região ali. Então, mas é um cara que você vê que quem vem para um lugar daquele, ele não queria que o povo descobrisse. Queria sossego. Não, queria sossego, queria que o povo descobrisse ele. Então, dessa forma, vai se formando os nossos sertões. E esse povo traz o que na bagagem? E aí é preciso a gente raciocinar sobre determinados estigmas que foram colocados na história do Brasil, que diz assim, o Brasil só vieram gente que não presta para cá, juntar tudo que não prestava em Portugal e trouxeram para cá. Isso é uma coisa absurda. Como é que gente que não presta, gente que não tem qualidade nenhuma, que só é tudo ladrão, vai chegar num lugar inóspito como o sertão e fazer prosperar?